programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui. Olá, estamos iniciando mais um programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. E sempre com aquele propósito de tratar aqui neste espaço de temas relevantes, de interesse geral da população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. E hoje, mais uma vez, o nosso tema, Eleições Gerais 2018. Segundo turno que vai se dar neste domingo, dia 28. Como estão os preparativos da Justiça Eleitoral de Montes Claros para a votação deste domingo? Tudo sobre o processo eleitoral vamos falar a partir de agora. Estamos recebendo mais uma vez o juiz de direito Marcos Antônio Ferreira, ele que é titular da 184ª Zona Eleitoral de Montes Claros. Tudo bom, doutor Marco Antônio? Bom dia, Hélio. Bom dia, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui para poder trazer à população de Montes Claros e da região informações relativas ao processo eleitoral que está em curso. Amanhã nós teremos aí o segundo turno e a nossa expectativa é de que tudo corra bem como correu o primeiro turno e que às 18 horas, 19 horas já tenhamos já um bom resultado na eleição estadual. A eleição geral de presidente, os resultados começam a ser divulgados às 19 horas, por causa do fuso horário com o estado do Acre, e a expectativa é de que 20, 21 horas nós já tenhamos já o nome do nosso próximo presidente da República. Doutor Marco Antônio, eleições movimentam o país e criam expectativa sobre o seu futuro, né? O futuro do nosso Brasil está em nossas mãos amanhã, de cada um de nós, enquanto eleitores, temos a responsabilidade de definir o futuro do Brasil. É isso, Hélio. E o mais importante, o eleitor tem que votar com consciência, votar comparando os candidatos, comparando os programas de governo. E os programas de governo de todos os candidatos está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Basta clicar lá na internet tse.jus.br e colocar programa de governo, você vai verificar lá tudo o que o candidato se propõe a executar nos próximos 4 anos para cargos majoritários. Então, isso é obrigatório, é uma exigência legal que todos os candidatos depositem antes das eleições o que ele pretende fazer. Para quê? Para que nós, eleitores, possamos escolher entre aqueles que estão se apresentando ou aquele que traz um programa de governo mais próximo do que nós esperamos para o nosso país, mais próximo do que nós esperamos para a nossa realidade nos próximos 4 anos. Então, a responsabilidade é todinha nossa, eleitor. Devemos comparar os programas de governo, comparar as trajetórias, as histórias dos candidatos e, assim, fazer uma escolha consciente e, se possível, a melhor escolha. Não há que se falar, doutor Marco Antônio, em falta de informação, né? Aí nós temos a internet, os sites, né, TRE, TSE, com todas as informações possíveis que os candidatos, que os eleitores podem ter sobre os candidatos, né, para verificar plano de governo, para verificar a trajetória de cada um. Isso, além de tudo, gente, hoje em dia a internet a gente vê ela sendo usada para o bem e, obviamente, para o mal também. Mas as informações positivas você consegue buscar nos sites do governo, no site do Tribunal Superior Eleitoral, você tem lá as propostas de governo, você tem os gastos de campanha, as estimativas que os candidatos fazem de gasto de campanha, e até isso a gente tem que observar, porque você imagina um sujeito que vai gastar uma fortuna para se eleger, aí basta você fazer uma simples conta, verificar o salário dele, multiplicar por 48 meses, que é o prazo de mandato, somando ali mais 4 anos de 13º, se tiver, a maioria dos agentes políticos sequer tem 13º, então são 48 meses, um salário aí de governador, que também está no site da transparência, você consegue ver, e multiplica e verifica. Se ele gastar 5, 10, 20, 50 milhões para poder se eleger, depois ele vai ganhar 5, não existe nenhum mecenas, ninguém disposto a se dar um trabalho tão grande, se depois não vai ter nenhum retorno. Então, quanto maior o gasto, quanto maior a despesa, certamente esse candidato vai ter que depois buscar o ressarcimento disso de alguma forma. Então, o eleitor tem que fazer sua escolha consciente, observando vários requisitos objetivos e requisitos subjetivos também. Então, o sujeito, não é aquele sujeito que chegou na televisão, faz uma bravata e nós vamos acreditar. A bravata, ela não tem valor nenhum, porque nós podemos cobrar dele o que está no plano de governo. Então, se ele coloca no plano de governo que vai tomar determinada ação,
a gente tem que tomar cuidado e tem que saber o que corresponde àquela ação proposta no plano de governo, para que nós possamos depois ter uma escolha racional e depois não sermos surpreendidos, porque o pior é a surpresa que vem depois. Então, se o sujeito coloca no plano de governo algo inexecutável, também nós não podemos exigir isso. Nós temos que verificar, dentro dos planos de governo, as propostas que são factíveis, que são executáveis. Aí sim, nós vamos fazer uma escolha racional, uma escolha inteligente. Por quê? Porque nós precisamos de um gestor para o país, um gestor para o Estado, alguém que tenha competência para nos tirar dessa crise econômica que nós temos aí, e uma crise econômica, uma crise moral, uma crise de legitimidade, uma crise realmente muito ruim, e o Brasil passa por um momento triste que nós temos que sair dele e para segunda-feira já começarmos a reconstrução do país, reconstrução do nosso Estado, quiçá tenhamos pessoas comprometidas com essa reconstrução do país. O eleitor, doutor Marco Antônio, ele tem externado desde o primeiro turno a vontade de mudar, né? Ele tem dito, pelas pesquisas, que há necessidade de se buscar novos rumos, de se escolher, talvez, novas pessoas. Isso é interessante, é um fenômeno interessante no Brasil, né? Nós verificamos aí a renovação bem grande do Congresso Nacional, algo que nem eles mesmos esperavam, nós também não esperávamos isso, enquanto operadores do direito, mais próximos da legislação, porque houve uma mini-reforma eleitoral, e eles costumam fazer sempre essas mini-reformas durante o período eleitoral, para reduzir o tempo de campanha, retirar a aplicação do dinheiro privado, ficar só o dinheiro público, então, para dificultar a entrada de novos atores em cena. Então, a reforma foi feita, na verdade, a gente sabe disso, que foi para beneficiar quem já tem o poder, pessoas que já têm acesso ao sistema. Só que o eleitor, felizmente, ele se atentou para isso. Deu tudo errado. Deu tudo errado no que a reforma pretendia. Então, apesar de uma eleição ter um tempo encurtado, diminuiu-se o poder de algumas mídias tradicionais e hoje nós tivemos aí uma surpresa grata, um Congresso Nacional extremamente renovado, um Senado Federal também bem renovado e a própria Assembleia de Minas com nomes novos aí, o que é bem interessante. Para quê? Para oxigenar o sistema, para permitir novas visões, novas formas de representação popular. Aqueles políticos profissionais, né, quase todos, né, um percentual significativo, foram rejeitados pelas urnas. Isso é algo positivo, doutor Marco Antônio? É muito positivo, velho, porque se verifica aí esse desejo do cidadão de ver-se representado por alguém real, alguém mais próximo dele, alguém que fala a língua dele. E tirar esse pessoal profissional, eu acho que seria ideal, né? O ideal até que nós tivéssemos uma reforma política que previsse mandatos limitados. Não faz sentido um sujeito ficar 30, 40 anos, como nós tínhamos lá recentemente, deputados de 30 anos, de 40 anos de mandato, é muito tempo. Por mais que ele represente uma bandeira ou represente alguém, é tempo demais. Tem que haver uma renovação, deveria ter um limite. Os Estados Unidos, para cargos do executivo, o Barack Obama não pode mais se candidatar a nenhum cargo, nem executivo, nem legislativo, nem nada. Por quê? Porque ele já governou 8 anos os Estados Unidos. Então lá é permitida para o executivo uma única reeleição. 4 anos mais 4. No Brasil, infelizmente, nós vimos aí o exemplo, começou com Sarney, que tinha 200 anos lá de política, ele foi presidente da República, depois ele ganhou a eleição para o Senado de um outro estado e continuou no Senado, depois o sujeito fica no poder infinitamente. Nós não podemos admitir isso no nosso país, né? Tem que haver essa renovação, o surgimento de novas lideranças, pessoas compromissadas e comprometidas com o desenvolvimento da sua cidade, do seu estado, da sua região, e isso é importantíssimo. Com o passar do tempo, naturalmente, né, de tanto ser reeleito, há um desgaste natural, né? E com esse tempo também, naturalmente, essas pessoas detentoras de mandatos não conseguem corresponder à expectativa do eleitorado. Além de não corresponder à expectativa do eleitorado, esse pessoal a gente fala muito, né? Pegam-se os vícios do sistema. O sistema é completamente viciado, a gente sabe disso, né? O sujeito passa a barganhar apoio, barganhar voto, troca de emenda, troca de cargo público, e isso para a República não é interessante, porque a República é a coisa pública, então ele tem que ser publicidade, não existe a possibilidade de eu tratar a República como se fosse do meu curral, do meu quintal, né? O ideal é que
os bens públicos, os dinheiros públicos, tudo isso seja socializado, tudo isso seja dividido para todos. Então não faz o menor sentido que eu tenha o meu feudo e mantenha esse feudo através de uma eleição, apesar de ser uma eleição democrática, majoritária, mas o eleitor também, felizmente, está se conscientizando disso e tirando da política aquelas pessoas que vivem profissionalmente disso. O político tem que ser representante do povo. Óbvio que tem que ter um bom salário, porque para evitar a corrupção, para evitar outros males. Mas não é inadmissível que o sujeito ficar 30, 40 anos no exercício de um cargo, do mesmo cargo público. Esse resultado, doutor Marco Antônio, mostra, na verdade, a mudança comportamental do eleitor, né, que agora está mais exigente, além de votar, ele está acompanhando, e deve ser assim, o exercício do mandato e cobrando dos eleitos os compromissos de campanha. Essa é a grande vantagem que nós tivemos com a informatização do país, né? Hoje você tem aí internet acessível em quase todo o país e isso faz com que nós tenhamos um acesso à informação muito relevante, permitindo que nós não apenas conheçamos o candidato antes, mas o acompanhemos também durante o exercício do mandato. Para quê? Para ver se ele está nos representando. E nós temos hoje ferramentas, instrumentos de pressão nos próprios sites. Você vê aí site do Congresso, site particulares, e começa a se noticiar a respeito do candidato. E pessoas hoje fazem likes, fazem curtidas. Então, isso é muito interessante porque você consegue chegar no político e, às vezes, até mudar o comportamento dele em relação à votação de determinada matéria. E obriga, naturalmente, esse político a produzir mais, né? Porque ele sabe que o eleitor, que a população como um todo, está acompanhando e vai cobrar. Se ele não der o resultado esperado, ele vai ter a consequência nas urnas. E nós vimos isso na última eleição agora, no primeiro turno, né, que foram eleições gerais para deputados e senadores. Pessoas aí que tiveram um passado recente de não prestação adequada de serviço, foi felizmente reconhecido pelo eleitor e não permitiu que eles novamente ascendessem ao poder. Então isso é muito interessante. E isso é fruto até mesmo, eu acho que desse conhecimento, dessa paixão que o brasileiro começou a ter pela política, desse interesse pela política. Isso é extremamente importante, porque a política, gente, é o que faz com que o nosso dia a dia seja facilitado ou dificultado se nós não soubermos fazer uma boa escolha política. Uma boa escolha política vai impactar no preço da sua conta de energia elétrica, vai impactar no preço da sua conta de luz, vai impactar no custo Brasil, vai impactar na nossa qualidade de vida como um todo. Então é importante e interessante que nós tenhamos sim um acompanhamento decente, acompanhamento da atividade parlamentar para os nossos representantes, um acompanhamento da atividade do Executivo também. Por quê? Porque a produção legislativa e a produção de ações do Executivo estão todas publicizadas, está a internet aí, está à disposição, os sites do governo estão lá com os portais da transparência, que o eleitor hoje, o cidadão consegue acessar até mesmo o salário do presidente. Então tudo isso é fácil de ser acessado por qualquer um de nós e fácil também de ser cobrado por qualquer um de nós. Isso significa também, doutor Marco Antônio, que nós precisamos mudar a nossa cultura, discutir efetivamente a política, vivenciá-la no dia a dia, porque a política, ela está em nosso meio, nós não vivemos sem política. Tudo depende de uma ação política, a segurança, a saúde, a habitação, qualquer setor depende da política, então nós não podemos dissociar a nossa vida da política. E o brasileiro, infelizmente, ele só reconhece isso uma grande parte a cada 4 anos, né, ou a cada 2 anos, com as eleições municipais. Então, mas é isso mesmo que você disse, né, uma reflexão interessante, porque no dia a dia geral a gente tem um reflexo das ações de governo. Então, nós temos que fazer um acompanhamento e uma escolha séria nos momentos decisivos, né? Nós temos a maior arma, que é o nosso voto. Um voto livre no Brasil, um voto independente, você não deve nenhum favor com esse voto, não há nenhuma possibilidade de seu voto ser identificado, então um voto secreto. Isso faz com que nós tenhamos liberdade de ação, podendo dessa forma escolher sempre aquele que vai melhor nos representar, aquele que vai melhor nos dirigir. Nós temos a escolha de parlamentares, fizemos no primeiro turno, deputados federais, deputados estaduais, senadores da República, cada um com a sua função no sistema. Temos agora, no próximo domingo amanhã, a escolha de presidente da República e governador de Estado, cargos de executivo, que vão nos gerir a economia, gerir as ações de governo, e isso, para nós, impacta diretamente na nossa vida. Desde o acordar da manhã, quando você toma o seu cafezinho, até a hora de você dormir, você tem impacto de ações de governo na sua vida.
Tem muita gente que diz, em função de tudo, né, desses problemas que ocorrem na política, na vida pública, a corrupção, por exemplo, ela está em todos os espaços, mas é mais visível na política. Muita gente diz, não, política não quer saber de política, política não presta, é para desonesto. Não, a política é para pessoas sérias, pessoas honestas, e ela, insisto, está presente em nossa vida no cotidiano. Até em nossa casa, né, lidando com os nossos familiares, nós estamos fazendo política. Talvez não seja partidária, mas é política do mesmo jeito. Sim, sem dúvida. Aí a gente fala muito critica muito o Congresso, critica muito a Assembleia, os nossos representantes, mas eles são um retrato fiel do povo que nós temos. Então, se você tem pessoas honestas no povo, você também tem pessoas que não são tão honestas. Eu dou sempre um exemplo, né, na sala de aula, que você toma um caminhão na estrada, antigamente a gente se preocupava em socorrer o motorista. Tem ainda muitas pessoas de bem que se preocupam com o socorro ao motorista, mas tem aí uma grande quantidade, infelizmente, de pessoas sem noção que preocupam-se em saquear a carga. Então, óbvio que nós vamos ter no Congresso Nacional, vamos ter na Assembleia Legislativa, na Câmara, onde tiver representação, pessoas da mesma forma, pessoas que vão se preocupar com o motorista e pessoas que vão saquear a carga. Isso é que nós temos que mudar, essa cultura que nós temos que mudar no brasileiro. E isso, infelizmente, depende de uma ação governamental, talvez de longo prazo, para nos dar educação, nos dar outros mecanismos de respeito ao direito alheio. E o brasileiro, infelizmente, gente, nós estamos ainda longe, engatinhando para sair da barbárie. Nós temos que buscar a civilização, buscar a civilidade. A gente vê isso nas estradas aí, quando a gente passa, eu fico entristecido, eu vejo um caminhão tombado, o pessoal para saquear o caminhão. É uma tristeza profunda que me dá, porque antigamente a gente se preocupava com a vida, hoje se preocupa com apanhar ali qualquer coisa. E aquilo é um furto, aquilo é um crime. O sujeito esquece que aquilo é um crime, porque não é uma propriedade dele, não é uma coisa abandonada. Aquilo tem proprietário e aquilo impacta até mesmo no custo do país. Porque não existe nada de graça no Brasil. Aquela coisa que caiu ali, a seguradora vai pagar, mas o seguro vai subir para todos nós. Sim. Por quê? Porque se amanhã tombar um caminhão e a seguradora souber que vai buscar a carga e fazer a baldeação para outro caminhão, transbordo para outro caminhão, não vai ter, o custo vai diminuir, então o custo diminui para todo mundo. Aí o sujeito vai lá, pula a roleta do ônibus. Então, que Brasil é esse? Vai lá, faz um gato na energia elétrica, faz um gato no sinal de televisão. Então, é difícil você imaginar que um Congresso Nacional vai ser de Santos, se a população não é de Santos. Um país em que vige aquela história de se levar vantagem em tudo, né? O jeitinho brasileiro, e também que a maioria das pessoas, né, uma parcela significativa, não é todo mundo, é claro que não, só pensa em levar vantagem. E depois daquela propaganda do Gerson, eu acho que criou uma cultura mesmo, né, do brasileiro querer levar vantagem em tudo. E a gente vê aí, eu comentava ontem com um grupo de amigos, que pessoas chegam na farmácia e recebem remédio de graça sem a menor necessidade disso. Isso impacta no orçamento da União, impacta até mesmo na nossa carga tributária. Então, a consciência o cidadão deveria tê-la, né? E pessoas até mesmo de bem, que a gente imagina de bem, não, eu tenho direito a isso. Você tem o direito disso, mas não é uma obrigação estatal. Você tem que ter consciência de que aquilo, apesar de ser um direito seu, você pode deixar de exercê-lo para não impactar no atendimento de outras pessoas que aí sim podem ter necessidade, podem ter precisão daquele medicamento. É um direito, mas se não há necessidade, não precisa lançar mão do direito. Sim, sem dúvida. Aí direito que, poxa vida, R$5 uma cartela de comprimidos, que dura ali 20 dias, um mês, o sujeito vai lá e prefere receber de graça na farmácia, enquanto ele acha que isso não vai impactar depois lá na sua cobrança de imposto, não vai impactar depois na prestação de um serviço ineficiente pelo Estado em outras áreas. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo, mais uma vez, o juiz de direito Marcos Antônio Ferreira, titular da 184ª Zona Eleitoral de Montes Claros. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. É muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você. Não basta fazer bem, é preciso saber preservar.
Imprima suas melhores ideias e cause uma boa impressão por muito mais tempo. Cartuchos e toners, remanufaturados, originais e compatíveis, a Mastec tem. A Mastec faz recarga de cartuchos e toners pretos e coloridos. Na Mastec, você recebe a impressora a custo zero e só paga o suprimento. Cartuchos e toners de qualidade, a Mastec tem. Conheça o aplicativo da TV Gerais. Com ele você acompanha em tempo real toda a programação da TV de Montes Claros. É leve, rápido e funciona em todos os smartphones Android. Acesse o Google Play e instale já o aplicativo. TV Gerais, a TV de Montes Claros, junto com você em qualquer lugar. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. Olá, amigos, estou aqui para convidá-los a acompanharem o nosso programa Proseando nas Gerais, um programa de entrevistas diferente, gostoso para se assistir, toda quinta-feira, 10h30 da noite. E a reprise, não perca, domingo, de 11 ao meio-dia. Eu aguardo você. Apoio Espásio Materiais de Construção, o espaço que realiza o seu sonho. Copacabana Restaurante e Lanchonete, no seu self-service com churrasco. E Otorrino Fisiocenter, qualidade em saúde auditiva de alta complexidade. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o juiz de direito Marcos Antônio Ferreira, da 184ª Zona Eleitoral de Montes Claros. Doutor Marco Antônio, balanço do primeiro turno foi tranquilo em Montes Claros? Felizmente nós não tivemos muitas ocorrências, né? A Polícia Militar foi acionada umas 4 ou 5 vezes, e mesmo assim é absolutamente desnecessário, porque correspondiam a erros de eleitor no momento da votação. Nós ainda apesar de inúmeras vezes que tivemos eleições eletrônicas no Brasil, muita gente ainda não se atenta para a forma e a ordem de votação. Então, o sujeito queria já chegar na urna, teclar 2 dígitos e apareceu o retrato do presidente da República por ele escolhido. E os deputados fizeram a lei de forma que primeiro se vota em deputado federal, depois em deputado estadual, depois em senador 1, senador 2, governador e por último presidente. Então havia essa notícia de que, mas o meu candidato não apareceu. Não apareceria nunca, porque ele vai aparecer por último, na última ordem de votação. Então aí havia a necessidade sim, de levar aquela colinha, aquele papel onde o sujeito ia anotar ali os seus candidatos e não errar. Então, as pessoas que fizeram isso realmente não erraram. Mas nós tivemos aí outras falhas, né? A pessoa tentando teclar na própria tela da urna, imaginando que aquilo era touchscreen. Aquilo não é touchscreen, gente. Nós temos um teclado alfanumérico para fazer isso, para digitar os números no teclado alfanumérico. A pessoa reclamava de erro, não aparecia, óbvio que não. Teve um eleitor que estava digitando os números no próprio santinho. Ele botou o santinho ao lado da urna e estava teclando o número no santinho. No meu não está aparecendo nada. Não ia aparecer nada nunca, porque o santinho não é o local próprio dele digitar. Então, até isso a gente tem, né? É muito erro de operação pelo próprio eleitor. E esses erros fazem com que haja esses burburinhos todos. Cria uma confusão danada. Uma confusão danada e muita gente, confusão. Então, nós tivemos lá eleitor que aprontou aí numa eleição. Não votei certo. A urna eletrônica é um computador como qualquer outro, mas com uma vantagem, que é um computador que não tem rede, ele não tem ligação externa com o mundo exterior. Ele é extremamente seguro, eles são preparados, hoje mesmo, agora de manhã, eu estava lá no cartório eleitoral, participando da colocação das urnas eletrônicas nos caminhões. Então hoje elas já saíram do cartório eleitoral, vão ficar custodiadas pela Polícia Militar até a madrugada, onde vão sair os caminhões fazendo as rotas já para distribuir as urnas aos locais de votação. Então é um processo extremamente seguro. O grande problema é que nós temos eleitores que não sabem usar o equipamento e eles que não sabem usar é que alegam que existe fraude. Uhum. Mas o eleitor pode ficar tranquilo, doutor Marco Antônio, né? Que o sistema
já foi provado, TRE fez aí a auditoria nas urnas, né? E provou que há segurança, não há problema, não há risco de qualquer fraude. De maneira nenhuma, não existe a menor possibilidade de fraude nas urnas. A urna, gente, para que vocês entendam como é que ela funciona, era um computador que é utilizado a cada eleição, não é um computador novo feito para aquela eleição. Então, nós temos urnas utilizadas hoje que tem 5, 10 eleições. O computador não vai jogar fora, porque isso tem um custo bem caro para o país. Então, imagina, na eleição de prefeito passada, essas urnas foram carregadas com os candidatos a prefeito, prefeitos, candidatos a vereadores. Na eleição seguinte, ela é novamente limpa a urna e carregada com os candidatos a presidente da República, deputado, senador, como teve no primeiro turno. Recebemos de novo, o nosso equipamento fica na cidade, sem ligação externa nenhuma. Nós limpamos a memória dele e tornamos colocar quais dados? Os dados apenas e tão somente das pessoas que são eleitoras naquela sessão e dos candidatos que estão concorrendo naquele pleito. Então, para o segundo turno, foram colocadas em cada urna, no programa dela, o nome e a matrícula, o número de cada eleitor. Além disso, 2 candidatos a presidente, 2 candidatos a governador. Então não tem como essa invenção aí de, mas vamos fraudar o sistema a cada 10 votos, depois de tantas horas, muda um candidato, é possível fazer essa programação no log do sistema. Seria possível se a urna fosse exclusiva para aquela eleição. Mas não é, a urna é utilizada para várias eleições. E não só isso, né? A urna ela é utilizada, às vezes, emprestada para órgãos de classe. Vai ter uma eleição da OAB, vai ter uma eleição do CREA, são colocados lá os eleitores do CREA, os eleitores da OAB, os candidatos. Então não tem como o sujeito fazer um programa, daqui 10 anos vai ter o candidato Manel e eu vou mudar os votos do Manel. Isso aí é uma ficção, né? É uma viagem muito grande, né? Além disso, fisicamente a urna ela é lacrada, né? Eu trouxe até para mostrar aqui para o eleitor, né? Nós temos nesse papel aqui 10 lacres, né? de urna eletrônica, e cada um desses lacres são assinados, rubricados pelo juiz eleitoral, pelo promotor eleitoral, e isso é colado na urna eletrônica, isso é colado na mídia de resultados. Para quê? Para que haja a impossibilidade de violação mecânica da urna, né? Então, se o sujeito tentar romper esse lacre aqui, ele é perdido, né? A urna é descartada. Então, se nós pegarmos uma urna que tem algum lacre rompido, né? Algum lacre violado, a urna é descartada imediatamente. Então, não existe essa possibilidade de acesso ao interior da urna eletrônica. E de mais a mais, nós temos lá um sistema que trabalha em redundância, em duplicidade. Nós temos lá 2 cartão flash, que funcionam como 2 memórias, ou 2 HDs, né? E tudo é gravado em redundância. Se um deles der defeito, o segundo é aproveitado. Então, é praticamente impossível a gente perder algum voto da urna eletrônica. Tudo acontece, o eleitor de manhã, o horário de Brasília, a urna está programada para o horário atual, não existe essa história de votar depois de 9 da manhã, antes de 16 horas, né? Inventou-se isso aí na internet, o que é uma balela enorme, porque eu participo do sistema, né? O tribunal manda para mim 3 senhas que eu vou inicializando o sistema periodicamente, eu recebo do tribunal uma senha para inserir os eleitores, tempos depois manda para mim uma senha para inserir os candidatos, e depois uma senha para a integralidade do sistema. E tudo isso é verificado urna a urna, uma por uma. Então não tem essa história de a eleição ser fraudada no Brasil. Falam, então, mas e na totalização lá em Brasília? Isso aí também é impossível, porque depois que a eleição termina às 17 horas, é publicado um boletim de urna com tudo o que nela contém. Então basta somar, o eleitor somar cada um daqueles papéis e vai saber depois o resultado, né? Já teve casos aqui no norte mesmo, em cidades menores, em que antes de nós proclamarmos o resultado da Justiça Eleitoral, já havia comemoração na cidade, porque foram somados os resultados dos boletins de urna, e quando nós proclamamos o resultado tempos depois, a cidade já estava sabendo e o resultado bateu certinho entre o que estava nos boletins de urna e o que o candidato recebeu da Justiça Eleitoral. Além disso, o sistema passa por outra auditoria. Então, hoje, agora de manhã, nós tivemos um sorteio na sede do Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte, onde foram sorteadas 15 urnas eletrônicas do estado inteiro. Sorteio aleatório lá, com aquelas bolinhas lá, de sorteio de bingo. Então, sorteamos, eu até trouxe anotado aqui, Hélio, foram uma das urnas em Belo Horizonte, padrão, aí foi sorteada uma em Andradas, uma em Uberlândia, uma em Galileia e uma em Raul Soares. Então, são urnas que vão ser buscadas, 2 pela Polícia Militar e 2 pela Polícia Civil, né, usando aeronaves. Essas urnas estavam prontas para serem usadas amanhã. Vão ser levadas para Belo Horizonte.
onde vão passar o dia inteiro amanhã, em local público, aberto ao público, onde vão ser digitadas nessas urnas, votos que já foram proferidos por crianças e adolescentes de uma escola de Belo Horizonte. Então, alguém vai digitar isso, filmado, fiscalização ampla, as urnas prontas para uso. No lugar delas, nós vamos substituir por urnas reserva. Então, esses 4 municípios, mais Belo Horizonte, vão substituir as urnas reserva. Então, como é que eu vou alegar fraude se a urna é sorteada aleatoriamente? Não tem como. Além disso, mais 10 urnas vão ser feitas o teste de integridade. Sortearam mais 10 urnas no estado inteiro, nas milhares de urnas que nós temos. De manhã, às 8 da manhã, antes de iniciar o sistema, o funcionário do cartório eleitoral, junto com os representantes do Ministério Público, juiz, partidos políticos, nós vamos lá no local, quem foi sorteado, vai fazer uma listagem da urna, vai imprimir lá um documento com o log da máquina, a linguagem de máquina e as chaves criptografadas da máquina, para depois, no final do dia, não haver essa reclamação com relação ao voto que foi depositado na urna. Então, a nossa urna é extremamente segura. A gente teme muito essas notícias, porque o que faz é uma deslegitimidade de um sistema que é extremamente seguro, extremamente confiável. Tumultua o processo, Tomás. Tumultua desnecessariamente um processo e a maioria das vezes por desinformação. A gente vê muitas pessoas de bem retransmitindo essas mensagens que a gente recebe aí via internet, via celular todo dia, né? Um monte de mensagens sobre a integridade do sistema de votação brasileiro. E é uma falácia, gente. O sistema tem mais de 20 anos que eu trabalho com eleições e nunca ouvi falar em fraude. A fraude existe de uma única forma, a fraude do eleitor que vende o seu voto. E isso a gente sabe, infelizmente, né? A gente ouve dizer, né? A gente não sabe, porque se soubesse teria que agir, né? E agiríamos com absoluta certeza. Mas a gente ouve dizer, né, que na madrugada de hoje para amanhã, muitos candidatos e muitas pessoas não dormem, né? É a noite que não acaba, né? Em eleição municipal de cidade pequena, a gente ouve dizer isso, né? Eu nunca peguei, infelizmente, né? Eu gostaria muito de pegar uma situação dessa, porque aí a justiça seria aplicada de pronto. Mas os sujeitos passam a noite comprando voto e distribuindo. Então, a gente vê aí falar muito disso. Então, a fraude é o eleitor vagabundo que vende o seu voto em troca de alguns poucos reais e depois fica aí 4 anos sem saber por que ele está com dificuldade. E isso, infelizmente, em cada eleição, a gente se depara com esse tipo de eleitor, né? Que põe o seu voto no balcão como se fosse uma mercadoria para comercializar, para leiloar. Eu vou vender para quem dá mais. É algo assim que não dá para entender. Não dá para entender porque a gente tem que pensar que o nosso voto é a única ferramenta, o único instrumento que a gente tem de mudança. Se nós, por causa de pouco dinheiro, por causa de um saco de cimento, você vai ali e vende um voto e troca um voto, imagina o que esse sujeito vai fazer. Obviamente, ele vai recuperar aquele saco de cimento seu nas suas próprias costas. Ele não vai recuperar um único saco de cimento que ele te deu, ele vai recuperar 2, 3, 4 ou mais. Então não podemos imaginar nunca aquele eleitor despreparado, aquele sujeito que não tem índole, vender o seu voto imaginando que aquilo ali vai ficar por isso mesmo. O comprador do voto vai levar o que você tem de mais precioso e depois vai tirar nas suas próprias costas aquilo que ele te deu, entre aspas, ele deu com uma mão e tirou com a outra. Doutor Marco Antônio, primeiro turno em Montes Claros, índice de abstenção de votos, votos brancos e votos nulos, foi elevado ou esteve dentro da expectativa? Está dentro da expectativa, Hélio, porque nós vamos ter aí brevemente um recadastramento eleitoral obrigatório, né, no Brasil inteiro, para a gente depurar esse cadastro nosso eleitoral. Porque tem muita gente que muda de localidade, muda de cidade e não volta no dia da eleição, não volta para votar, né? Então esse eleitor ele vai abster-se porque ele não tem, provavelmente não imagina o peso que tem essa abstenção dele, porque o voto é extremamente importante para fortalecimento da democracia e para uma escolha decente de candidatos. Mas muita gente se abstém notadamente por esse problema de mudança de domicílio e não ter como retornar à cidade. E o voto branco e nulo é um voto de um eleitor que não tem noção do peso e da importância do seu voto. Tem até uma ficção, né? O voto branco e nulo vai para aquele determinado candidato. Não vai, gente. Não vai ser computado para nenhum efeito. É como se toda a despesa que o Brasil teve para te dar a oportunidade de votar, você rasgasse o dinheiro, rasga o seu próprio dinheiro. Isso custa caro. Uma eleição hoje no Brasil custa na casa de bilhões de reais. Não é uma eleição barata. Porque se você imaginar que nós temos aí uma quantidade enorme de pessoas que participam das mesas de recepção de votos, 5 pessoas por cada sessão, nós temos no máximo aí 200 e poucos eleitores por cada sessão. E somos
200 milhões de habitantes, 150 milhões de eleitores. Você dividir 150 milhões por 200, você vai chegar na quantidade, um número bem grande. Você multiplicar isso por R$30, cada pessoa vai receber, e multiplicar por 5 no final, você vai ver que só de custo de lanche de mesário já aí está na casa de quase 1 bilhão. Fora isso, o tempo de televisão, o tempo de rádio, que não é barato, é um tempo gratuito para o candidato, mas para os nossos bolsos, os cofres públicos, né? Alguém paga, e quem paga somos nós, contribuintes. Então é gratuito para o candidato, para nós é pago, e caríssimo esse horário. Então, o horário de propaganda eleitoral é extremamente caro. Então, se você agregar a esse custo o horário de propaganda eleitoral, você vai ver que a eleição facilmente passa da casa de R$1 bilhão. Então, o voto, o exercício da cidadania, ele é importante para o cidadão, sim. Então, o voto branco e nulo não tem menor efeito. Se imaginar o exemplo, nós tivermos aí um colégio eleitoral com 1.000 votos, todo mundo anular o voto e uma pessoa votar, vai ser um voto válido, um voto elege a pessoa. Os 999 não computa para efeito nenhum. É até bom que a gente esclarece também, né? Sim. Tem uma fake aí, corrente na internet, dizendo se todo mundo anular o voto, a eleição não tem valor, tem que fazer nova eleição com novos candidatos. O candidato que prega uma coisa dessa... Falácia. Falácia, por quê? Se vão ser desconsiderados, branco e nulo, o candidato que tiver mais votos, entre aqueles poucos votos, vai se eleger. Se houver um empate, o candidato mais idoso vai estar eleito. Então, se todo mundo anular o voto e um candidato só tiver um único voto, o voto dele, não precisa nem da mulher dele, só o voto dele, ele já está eleito, porque ele já tem maioria dos votos válidos. Um voto não se divide, né? Voto branco nulo, uma forma de protesto, né, que, na nossa opinião, não leva a lugar algum. Isso não é forma de protesto, gente. Forma de protesto é eu ir nas redes sociais, eu ir na televisão, eu ir no jornal e protestar de uma forma efetiva. E para as ruas? Para as ruas, no momento em que eu protesto... De forma pacífica, naturalmente? De forma pacífica e ordeira. Tudo bem, vou protestar na rua contra um serviço público ineficiente, contra um gestor ineficiente. Agora, no momento em que eu deixo de votar, o que vai acontecer? Alguém vai votar e aí sim, o peso do voto vai mudar, o peso da representatividade. Se eu tenho 10 eleitores e 5 votam em branco e nulo, só vão sobrar 5 para votar. Os 5 que votarem vão eleger quem eles vão se aproveitar. Então, eu perco a minha chance de mudar os resultados, mudar os rumos de uma eleição, mudar o rumo da história. Então, eu estou fazendo um protesto, data vênia, né? Um protesto com as minhas escusas, um protesto imbecil, que o protesto imbecil ele não tem efeito nenhum. Então, votar branco e votar nulo é preferível o sujeito nem ir lá, perder o tempo dele de se deslocar até a sessão eleitoral para fazer uma bobagem dessa. O sujeito não quer protestar? Vá para a rua, faça campanha, faça movimentos sociais e depois ele próprio pode algum dia se candidatar a alguma coisa, porque o insatisfeito, a insatisfação é o principal motor que nós temos, né? Se você está insatisfeito, nada melhor do que você fazer gestões para aquilo mudar e de repente a pessoa até resolve lançar-se nessa aventura que é a política. Até porque, né, nós precisamos renovar nossos quadros e as pessoas de bem, né, muitas pessoas de bem, que têm serviços prestados, devem colocar seus nomes à apreciação popular na disputa por cargos eletivos, doutor Marco Antônio. Sem dúvida nenhuma, é uma colocação interessante. Pessoas de bem, que têm um serviço prestado à comunidade e que pode contribuir de uma maneira efetiva, de uma maneira positiva, tem sim, gente, colocar o nome à disputa, entrar numa disputa eleitoral. Por quê? Porque é assim que a gente consegue mudar os destinos do nosso país, os destinos do nosso estado, do nosso município. É a mudança que o Brasil espera, né? Pessoas de bem, pessoas novas, pessoas com bons propósitos, bons objetivos e que tenham um bom projeto político também para se sustentar. Nível da campanha foi de razoável para bom? Poderíamos dizer isso? Primeiro turno? O primeiro turno foi dentro do esperado, né? Infelizmente, a gente tem sempre aqueles candidatos que extrapolam no seu direito de propaganda, né? O sujeito faz propaganda de forma irregular e isso depois vai gerar para esse sujeito um processo judicial e vai gerar mais trabalho para nós, a Justiça Eleitoral, né? Para processar e julgar esses indivíduos depois. Mas fora isso, nós tivemos aí uma campanha, infelizmente, nós estamos vendo aí pelas mídias sociais, uma campanha de um nível extremamente baixo. Isso é preocupante. Piorou nesse segundo turno, né? Piorou demais no segundo turno, porque ao invés de se discutir propostas, de discutir qualidade de candidatos, estão se discutindo defeitos, estão se imputando horrores a candidatos, e isso não contribui para uma democracia que nós temos no Brasil. Nós temos uma democracia nova, apenas 30 anos, né,
da Constituição de 88, e isso causa um pouco de preocupação, porque no momento em que nós passamos para um debate que não é um debate técnico, não é um debate racional, vamos para um debate irracional, perde-se totalmente a razão. Uma eleitora lá, determinada vez, chega a um nível de insanidade tão grande, uma eleitora disse que votou num candidato, apareceu outro dando a língua para ela. É um nível, né? Uma outra ficou o dia inteirinho lá na sessão, lá, a gente brinca lá, né? Aporrinhando lá, tal, enchendo o saco, porque dizendo que tinha fraude. Resultado, no final, o presidente da mesa chamou a mulher lá para mostrar o resultado. Dona, aqui, ó, o seu candidato teve 300 votos, o outro teve 20 votos. Ela é fraude, o outro tinha que ter 0. Pelo amor de Deus, gente, isso não é uma racionalidade que se espera, né? A paixão, ela pode existir, mas tem que ter um pouquinho de reserva mental, intelectual aí para raciocinar, porque senão a coisa fica num estado impossível de se governar segunda-feira. Segunda-feira seremos novamente todos irmãos, todos brasileiros, com o governante eleito, seja ele quem for, temos que nos ater a isso, né? E respeitar a vontade da maioria. Naturalmente, né? Isso é que é democracia, né? Sim. A vontade da maioria, 50% mais um, é o que determina o resultado. Essa minoria que perdeu a eleição tem que respeitar o direito do outro, aguardar a próxima eleição, para aí sim, novamente, se lançar no pleito, não lançar na disputa. Porque a maioria é que decide, gente. Nós não podemos imaginar nunca um país em que não haja esse respeito ao Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito é uma construção interessantíssima e é o melhor que nós temos até hoje no mundo, né? É um Estado em que se respeita o direito assegurado pelas leis, um Estado em que tem um poder judiciário respeitado, um poder judiciário forte, instituições independentes como Ministério Público atuante na fiscalização dos atos do Executivo e do Legislativo e fazendo atividade externa, fiscalização externa das polícias. Temos um poder executivo também eficiente, apesar de no Brasil o Executivo Federal ser hipertrofiado. E temos aí também as assembleias legislativas, os parlamentos, o Congresso Nacional, dividido entre Câmara e deputados, que fazem, sim, cada um o seu papel. E isso é que nós temos que fortalecer, porque os nossos destinos estão na mão dos que nós elegemos no primeiro turno, os candidatos no Legislativo e agora no Judiciário, no Executivo, no final de semana, amanhã, né? No próximo domingo, amanhã, às 8 da manhã começa. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o juiz de direito Marcos Antônio Ferreira, da 184ª Zona Eleitoral de Montes Claros. Vamos a mais um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. É muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você. Nem tudo muda com o tempo. Nosso respeito e a sua confiança são sempre atuais. Farmácia Real, 35 anos. Uma história real de confiança. A notícia em cima do fato, a prestação de serviço e a cobertura dos melhores eventos. Tudo isso no Ronda Gerais. Domingo, 2 da tarde. Terça, 9 da noite. E quinta, 2:30 da tarde. Apoio: Supermercados BH, Farmácia do Trabalhador do Brasil, Anderson Propagandas, Sil Studios Fashion, RedeAçaí.com, Fox Pirâmide Serviços Automotivos, Nanotec Informática, Vox Conexão. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais.
Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Conheça o aplicativo da TV Gerais. Com ele você acompanha em tempo real toda a programação da TV de Montes Claros. É leve, rápido e funciona em todos os smartphones Android. Acesse o Google Play e instale já o aplicativo. TV Gerais, a TV de Montes Claros, junto com você em qualquer lugar. Enquanto aguarda a água do chuveiro aquecer, utilize um balde para evitar o desperdício. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. Assista neste domingo às 13h30 o programa de variedades na sua TV. Revista Gerais, o programa da sua família. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o juiz de direito Marcos Antônio Ferreira, da 184ª Zona Eleitoral de Montes Claros. Doutor Marco Antônio, tudo pronto para o segundo turno das eleições em Montes Claros amanhã, neste domingo? Sim, né, nós já fizemos hoje de manhã o transporte de todas as nossas urnas eletrônicas até o batalhão da Polícia Militar, o 10º Batalhão, onde elas vão ficar guardadas até a madrugada, quando os caminhões já têm o roteiro estabelecido para levar cada urna ao seu local de votação. Amanhã, às 7h30 da manhã, os presidentes de mesa já vão estar prontos para que às 8 horas nós iniciemos o processo eleitoral sem nenhum transtorno, sem nenhuma intercorrência. Então, tudo já foi preparado, toda a logística já foi feita, todos os caminhões já estão prontos, já estão requisitados, com seu motorista, com tudo prontinho, para que amanhã, às 8 horas, o eleitor que chegar para votar já possa exercer o seu direito de cidadania. Previsão também de um segundo turno tranquilo, né? Até na questão da votação, são apenas 4 candidatos. Fica mais fácil do eleitor votar, vai votar naturalmente com mais rapidez. Certamente, né? Vão ser só 2 dígitos para governador e 2 dígitos para presidente. A gente só alerta para o eleitor mais uma vez. Primeiro, ele não vai votar em presidente, não. Primeiro, ele vota para governador. Então, cuidado, tá? Governador, são 2 candidatos a governador. Depois disso, você vai votar para presidente da República. Então, o eleitor não vai tentar fazer a bobagem de inverter essa ordem, não. Porque, não votei, não consegui votar. Não vai conseguir mesmo, não. Primeiro, você tem 2 candidatos a governador, os números não são os mesmos dos candidatos a presidente da República, são diferentes os números dos candidatos, então tem que se atentar para isso. Outro problema que costuma o pessoal reclamar muito em relação ao eleitor, que chama de biometrizado, ele vai usar a impressão digital para habilitar o seu local de votação, a sua urna. Algumas pessoas demoram a conseguir habilitar. Por quê? Porque a impressão digital, às vezes, está desgastada por algum produto químico ali, um detergente, alguma coisa, tem uma dificuldade. Se o presidente da mesa tentar identificar o eleitor por 4 vezes consecutivas e não conseguir, o eleitor vai ser identificado através de outros mecanismos que a Justiça tem. Ninguém vai perder o direito de votar por causa disso, né? Já apresentou o documento com foto, então ele vai ser identificado de outra forma, vai assinar o livro de que está votando manualmente. Vai se digitar lá os dados referentes ao eleitor no terminal do mesário, vai habilitar a urna eletrônica para a pessoa votar. Então, no Acre, aproveitando também, lembrando, né, a urna eletrônica, a pessoa fala, o meu voto não concluiu. Mas se ele não concluir, não habilita para o eleitor seguinte da fila. Então, enquanto o computador não encerra aquela eleição daquele eleitor, não vota para o seguinte. E como o computador, nós temos hoje computadores mais antigos, computadores mais modernos, a tela fecha mais rapidamente, depois você aperta o botão confirma, algumas ficam uma barrinha, depois a barrinha encerra rápido, outras a barrinha já aparece rapidamente, então o eleitor, mas o meu não computou. Aí, se ele ficar olhando para a urna, ele vai verificar lá aquele sonzinho característico de final de votação, e além disso aparece lá, periri, um fim, escreve fim lá na tela, terminou o voto. No final, se ele tiver dúvida, ele vai conferir que todas aquelas pessoas que votaram, a lista de eleitores vai bater exatamente a quantidade de votos constante na urna eletrônica. E o eleitor, naturalmente, doutor Marco Antônio, tem que ter o cuidado, né, de votar, confirmar, esperar aparecer na tela lá a foto, né, do candidato,
para ele confirmar, né, o voto. Só depois que aparecer a foto que você vai confirmar. E se você errar, tem a opção da tecla corrige, você vai corrigir lá. É natural, a pessoa está ansioso, está afobado, vai erra um número. Pode corrigir sem nenhum prejuízo. Corrige, volta depois e aperta confirma. Uma vez apertou confirma, não tem mais jeito de mudar. Mas até essa possibilidade, eu vou votar em branco, apertou branco. Mas depois eu desisti de votar em branco, eu corrijo, teclo o número do candidato e aperto confirma. Então, tudo isso é possível de ser utilizado na eleição. E o eleitor tem que lançar mão disso, gente. Nós temos hoje um sistema eleitoral que é considerado o mais moderno do planeta. Mas por que o Brasil, um país de terceiro mundo, com tantas outras prioridades, fizemos um sistema eletrônico de votação? Isso aí são a característica porque nós temos um país de dimensões continentais. Imagina se nós tivéssemos amanhã uma eleição de papel como era antigamente, com cédula. Íamos ficar aí, como ficávamos antigamente, né? 10 dias, uma semana, 10 dias contando o voto. E aí é um atraso para o país. O país para durante tantos dias. O custo disso para a economia é enorme. Então nós não podemos imaginar isso. Então a eleição eletrônica, moderna, tudo isso, ninguém reclama do caixa eletrônico do banco. E todo mundo reclama da urna eletrônica. Incrível, né? Você confia no caixa eletrônico do banco, você vai lá, saca o dinheiro, você vai lá, deposita o seu envelope com dinheiro e confia naquela máquina. E desconfia de uma máquina que segura ali o seu voto a cada 4 anos. É uma coisa surreal que nós temos no Brasil. Doutor Marco Antônio, ninguém fala que está havendo fraude no caixa eletrônico do banco. Não tem. O caixa eletrônico do banco não erra. E o fabricante é o mesmo, por incrível que pareça, né? O fabricante da urna eletrônica é o mesmo fabricante do caixa eletrônico. A empresa Diebold, americana, né? Até isso a Justiça Eleitoral se preocupou, né? Não vamos pegar uma empresa qualquer, não. Vamos pegar a mesma empresa que cuida dos dois sistemas. Duas coisas que nós temos como mais relevantes. O nosso dinheiro e o nosso exercício de cidadania. Então é a mesma empresa que fabrica o mesmo computador. Em todo o processo eleitoral, a reclamação, né, de fraude parece, né, justificativa de perdedor. Não, e com certeza é justificativa de perdedor. E uma justificativa de perdedor, que o perdedor perigoso, porque é uma justificativa que deslegitima quem assumiu o poder, que tira legitimidade. É igual nós falamos aqui antes, quem ganhou, ainda que seja por um voto, é 50% dos eleitores mais um voto, então esse tem legitimidade porque ele tem a maioria dos votos dos cidadãos. A democracia é isso, eu respeitar o direito do outro, mesmo que eu não tenha votado naquele candidato. Não escolhi, mas alguém escolheu e infelizmente nós vamos ter que tolerá-lo durante 4 anos. Não é o que eu posso fazer, igual você falou, ir para a rua, fazer os protestos, fazer as manifestações, desde que legítimas, desde que legítimas. Agora, uma manifestação ilegítima seria, houve fraude na urna, houve fraude no sistema. Isso é ilegítimo porque não é real. E que seja pacífica também, né? Ordeira e pacífica. Sem duvidosamente, é o que a gente espera de amanhã à noite, né? Nós vamos a Justiça Eleitoral vai proclamar o resultado dos eleitos. O que a gente espera é que haja uma festa da democracia, a completude da festa, né? O encerramento da festa da democracia, a festa que começa às 8 horas da manhã, com o início da votação, a festa que continua até às 17 horas, quando o eleitor termina a sua votação, e a partir daí é a expectativa de contagem de votos. A Justiça Eleitoral faz a contagem dos votos de forma eletrônica, e não é tão rápido porque eu tenho que receber a mídia do local de votação no cartório eleitoral, recebo uma por uma das mídias, que são uns cartões de memória, um pendrive, eu pego cada um daquele, eu insiro no meu computador que tem uma ligação direta com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas, então eu tenho que transmitir esses dados, mecanicamente, fisicamente, eu tiro um por um, coloco lá. Então, eu coloco o pendrive, ele faz a leitura da autenticidade, faz a leitura da integridade daquela mídia. Depois disso, transmite o resultado, o TRE. Aí eu tiro aquilo do computador e coloco o outro. Então, mecanicamente, um por um é feito. Então, por isso que demora um pouquinho. Depois disso, centraliza-se no tribunal, no servidor do TRE, que transmite para o servidor do TSE. Tudo isso, gente, em linhas dedicadas, sem nenhum acesso à internet, um hacker, por melhor que seja, ele não consegue acessar esse link, porque é um link dedicado, é um link que não tem acesso a público. Então, manda-se para o TSE, onde os votos do país inteiro são juntos, são totalizados, para que depois seja divulgado. Nessa eleição, houve até uma contratação agora para o segundo turno, emergencialmente, de uma empresa para fazer a divulgação, porque são milhões de pessoas acessando simultaneamente o site do TSE, todo mundo curioso para ver, congestiona, então foi contratada uma empresa que tem servidores,
que vai permitir o acesso de mais pessoas do Brasil e do mundo, acessando em tempo real os resultados. Então, por isso é que houve a contratação, né? Houve até um link falso aí, né? Uma notícia de que houve a contratação de uma empresa que vai fraudar. Não é. A empresa não tem acesso à apuração, a empresa tem acesso só à divulgação. É como se fosse um jornal divulgando. Esse jornal foi contratado porque os nossos servidores do tribunal, os computadores do tribunal, não têm condição de receber milhões de acessos simultaneamente, do mundo inteiro. Então, contratou sua empresa para permitir esse fluxo de informação, somente isso. Tá? Tudo o demais é lacrado, fechado dentro da Justiça Eleitoral. Então, tem até uma sala-cofre onde fica o computador que vai receber a totalização. Então, a sala-cofre. Aí, quem tem acesso a essa sala-cofre? Pouquíssimas pessoas, mas óbvio que pessoas credenciadas, né? O Ministério Público fiscalizando os candidatos com seus representantes ou diretamente e os membros da Justiça Eleitoral. Doutor Marco Antônio, até para que o nosso telespectador relembre o que pode e o que não pode no dia da votação. O que mais importante do eleitor saber que não pode é a captação ilícita de voto, a chamada boca de urna, é o fazer pedido de voto para alguém. Agora, ele pode e deve fazer a manifestação silenciosa da sua preferência, ele pode vestir uma camiseta do candidato, é permitido que ele bote um boné do candidato, é permitido que ele coloque um bota, um broche, qualquer manifestação silenciosa a respeito da sua preferência, camiseta da cor X que ele quiser, branco, preto, amarelo, a cor que ele quiser, ele pode vestir a camiseta, porque tem candidato que tem cor, ele pode vestir a cor do candidato, pode vestir qualquer coisa, não pode ir pelado, não pode. Não pode de maneira nenhuma fotografar, entrar para a sessão de votação com a máquina, fotografar o momento do voto ou filmar aquilo, porque configura um crime eleitoral, porque o nosso voto é sigiloso, nós temos voto secreto. O voto secreto, gente, é uma ferramenta que eu tenho para garantir a minha independência. Se fosse voto aberto, não precisaria de urna eletrônica, não precisaria de nada, basta eu declarar o meu voto. Então, a eleição ela é sigilosa, então o eleitor não pode de maneira nenhuma fazer isso. Manifestar, mostrar para terceiros aquele voto que ele está depositando naquele momento. Doutor Marco Antônio, nosso tempo já está se esgotando. As considerações finais. Nós esperamos, Hélio, que o nosso eleitor tenha a consciência de amanhã escolher bem o seu candidato. Se ele não o fez ainda, vá no site do TSE, busque os planos do governo e faça uma boa escolha e compareça para a festa da democracia. Aquilo não é uma disputa, não é uma guerra, é sim uma festa. Nós vamos lá amanhã escolher aquele que vai melhor nos representar no Executivo Estadual e no Executivo Federal nos próximos 4 anos. Que nossa escolha seja uma escolha consciente, uma escolha que seja o melhor para o país. E isso é o que nós esperamos, que o pessoal vote amanhã com tranquilidade, com a consciência, termine a sua votação, vá para casa, curtir a família, curtir o resto do dia. Que nós estamos trabalhando para que a eleição transcorra de forma equilibrada, de forma justa e que tenhamos o resultado o mais rápido possível. É a nossa meta nessa eleição. Tá aí, muito obrigado ao juiz eleitoral, doutor Marco Antônio Ferreira, que representa muito bem a nossa justiça, né, com um trabalho aí transparente, um trabalho relevante para a população de Montes Claros, ele que atua em Montes Claros aí há vários anos, né? É uma das referências da nossa magistratura. Então, esperamos que todos votem conscientes, né? Que escolham os melhores candidatos. A todos, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui.